Boa tarde. Alguém nos acompanha? Boa tarde. Oi, Marcela. Tá dando para escutar direitinho? A imagem tá boa, o áudio também. A gente vai já já debater sobre este livro aqui, sobre a questão judaica de Karl Marx. A ideia é só a gente fazer uma conversa rápida e, enfim, debater um pouquinho sobre o que representa essa obra. Tá dando para escutar legal? Como é que tá o som? Vamos esperar um pouquinho enquanto as pessoas entram. Professor Chagas, boa tarde. Gente, todo mundo escuta? Como é que tá o áudio? A ideia é a gente bater um papo sobre este livro, Para a Questão Judaica, de Karl Marx, escrito entre 1843 e 1844. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram. Davi, Lucas, confirma por favor se está dando para escutar direitinho. O som está ótimo, maravilha. Legal, Davi. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para as pessoas irem entrando e aí a gente começa a conversar sobre o livro. Um bate-papozinho rápido, pode ser? Oi, Keila, tudo bom? Estamos esperando só 2 minutinhos para as pessoas irem entrando e a gente começar a debater sobre o livro Para a Questão Judaica, de Karl Marx. Tranquilo? Beleza. Legal, Lucas. Só encaminhar aqui o link e aí a gente começa. Vamos lá, gente. Boa tarde a todos e todas. É fundamental que nesse momento nós lutemos em defesa do isolamento social. Quem tem condições tem que ficar em casa, não é para sair para nada. Manter sempre 1,5 m, 2 metros de distância de outras pessoas. E estamos aí nessa cruzada contra o coronavírus, mas também contra o bolsonarismo, que até o presente momento ainda insiste que o isolamento é uma ficção de governadores, de esquerdistas,
Vamos lembrar que o primeiro-ministro inglês está neste momento internado, porque assim como Bolsonaro, por muito tempo ele defendeu que era apenas uma gripezinha. Enfim, então é isso, né? Fundamental cada um, cada uma, se possível, fica em casa. E aí, enfim, nossa contribuição vai ser também tentar sempre fazer uma ou outra live sobre livros, sobre, enfim, trabalhos que nós achamos importantes. Estamos fazendo sempre alguns debates sobre conjuntura, sobre direitos da classe trabalhadora. E aí hoje vamos ver se dá certo debater um livro. A nossa ideia é discutir este livro aqui, do Karl Marx, para a questão judaica. Essa edição aqui, eu tenho ela em PDF, inclusive, quem quiser me pergunta depois. Essa edição ela é pela editora Expressão Popular, que é uma editora vinculada ao MST e que tem um trabalho fundamental, essencial de publicar livros e obras de Marx, de Engels e de marxistas, enfim, do campo da teoria crítica também. Mas a edição da Boitempo também é muito boa, enfim. Bom, Karl Marx vai escrever esse livro mais ou menos entre 1843 e 1844. Se a gente lembrar bem, ele nasceu em 1818, então aqui ele ainda é muito jovem quando ele escreve esse livro, né? Ele fez graduação em Direito, fez doutorado em Filosofia, estava na Prússia, né, onde havia um certo desenvolvimento da filosofia alemã, principalmente por causa de Hegel, e o que acontece? Ele vai passar por uma transição. Naquele momento o governo era um governo ditatorial e não queria. Gente, eu vou conversando aqui, vocês vão perguntando e intercedendo aí, porque senão eu vou falar que isso que não é uma matraca, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza, o de Keila é essa edição, massa Keila, essa é ótima. E tem um prefácio de Zé Paulo Neto, muito bom. Então, voltando. O que acontece? Nesta obra de Marx, como eu estava dizendo, ele tinha terminado o doutorado e aí estava em um momento histórico, a Prússia, em que o desejo dele, que era tornar-se professor na universidade, era impossível, porque era um momento ditatorial, em um momento em que hegelianos não tinham espaço dentro da universidade. O que acontece? Marx, então, ele vai para o jornalismo, ele é editor-chefe de uma revista muito importante, a Gazeta Renana, e ele, antes de escrever para a questão judaica, ele escreve um texto muito importante também sobre o roubo da lenha, que está publicado pela Boitempo com o nome Os Despossuídos. O que acontece? Nessa época ele é um democrata radical, ele ainda não é comunista, né? Ele está, na verdade, em um período de transição, e essa transição fica muito clara neste livro aqui, Para a Questão Judaica. Em Para a Questão Judaica, ele vai se debruçar sobre um debate que Bruno Bauer fazia sobre a questão dos direitos dos judeus, né? Em resumo, os judeus eles não tinham direitos políticos no Estado prussiano por serem judeus. O que Bauer colocava? Que, olha, se o Estado é aquele lugar da síntese, é o lugar superior, onde há uma unidade da sociedade, os judeus precisam abdicar da sua crença para terem o direito a serem cidadãos. Este era o debate que estava posto. E aí vai fazer uma crítica, na verdade, filosófica e teológica em relação aos direitos dos judeus. Marx ele já está nesse período da transição e aí ele já começa a trazer essa crítica para o campo político e para o campo social. Bom, o que ele vai dizer? Olha, na verdade, os judeus não precisam se libertar da sua crença para terem direitos políticos, né? Ele diz, olha, a Prússia é este Estado que é um Estado, não é um Estado laico, é um Estado cristão, um Estado ditatorial. Mas se nós pegarmos o exemplo da França, e aí já tinha acontecido a Revolução de 1789, nós vamos ver uma alternativa de um Estado emancipado da religião. Qual é o problema? Ele vai dizer, olha,
Essa emancipação do Estado em relação à religião na França vem somada também uma emancipação da propriedade privada em relação ao Estado. Ele vai trabalhar então uma discussão de que na Revolução Francesa houve uma emancipação política, mas não aconteceu uma emancipação humana. Ele vai dizer, olha, é um avanço para a humanidade que o Estado seja laico e que as pessoas, enfim, sejam emancipadas politicamente. Você imagina, por exemplo, a realidade brasileira, em que o analfabeto veio a ter direito ao voto somente em 1988. O que quer dizer isto? Se você tem um país composto por amplas massas analfabetas, quer dizer que, em regra, a maioria da população não decidiu seus presidentes antes mesmo dos 20 anos de ditadura militar, né, de chumbo militar, mas antes desse período, mesmo assim, não havia essa participação. O que ele vai dizer? Então, a emancipação política é um avanço, é uma conquista para as pessoas. Mas ao passo que isto é um avanço, também tem seu limite. E ele vai colocar o limite justamente no alcançar uma emancipação humana. Aqui ele ainda não está trabalhando a categoria classe, não está falando de operariado. Neste momento, vamos lá, 1818 a 1843, ele está aí ao redor de 25 anos, né? Neste momento, ele não desenvolveu várias categorias fundamentais que vão constituir o método materialista histórico dialético, mas ele já está percebendo algo, mesmo que ele não disseque melhor, mas que é fundamental, que ele vai dizer, olha, na verdade, esta igualdade política, esta igualdade jurídica e este ser sujeito de direitos, que é uma necessidade do capitalismo, é ele que vai fundamentar toda a desigualdade no âmbito da sociedade. Imagina, ele está dizendo o quê? Que perante o Estado todo mundo é igual. Ou seja, fora dessa esfera estatal, cada um exerce sua liberdade em relação à propriedade, à economia e à religião como quiser. Qual é a consequência disto? Que no que está previsto no texto da lei estará dito a igualdade, uma sociedade justa, fraterna, etc, etc. Mas no mundo material, no mundo real, as pessoas estão sob condições totalmente desiguais. Como eu coloquei, aqui ele não está ainda falando sobre a categoria trabalho, sobre a categoria classe, sobre operariado, mas já está o cerne para a gente debater, por exemplo, por que o direito burguês ele é algo que tem que ser superado. Tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Está tranquilo? Questões, dúvidas? Posso continuar nesse ritmo? Já falei que só. Tudo bem? Continuo? Vocês falem. Beleza. O que ele vai dizer? Então, na verdade, esta emancipação política é um avanço para a história da humanidade, mas ela nunca será uma emancipação humana. Percebam que esse termo emancipação humana, mais à frente, ele não vai mais usá-lo. Ele usa o termo comunismo. Neste momento, ele está usando a emancipação humana, e mesmo assim ele não diz o que é esta emancipação humana. Ele diz apenas assim, olha, os judeus não têm nada que abdicar da sua religião. Imagine que hoje nós fôssemos, por exemplo, dizer que a população LGBT, negros, negras, enfim, tivessem que abdicar da sua orientação sexual, da sua origem, da sua história, da sua cultura, por exemplo, as religiões afrodescendentes, para poder exercer direitos políticos. É um absurdo. Ele vai dizer isso em 1843. Olha, as pessoas não têm que abdicar da sua religião para exercer seus direitos enquanto cidadão. A gente vê como estamos... Gente, vai a bateria aqui um segundinho só para eu colocar a bateria no computador. Quem tiver alguma dúvida, aproveita para colocar, para perguntar, enquanto eu resolvo aqui esse pequeno problema operacional. Pronto.
resolvido. Então, voltando. E aí o que ele vai colocar? Que olha, os judeus não precisam abdicar da sua crença para exercerem direitos políticos, para estarem emancipados perante o Estado. E ele vai colocar como exemplo a Revolução Burguesa, em que a tendência do Estado moderno era justamente o Estado se emancipar em relação à religião. O que ele vai trazer de importante e fundamental é o Estado se emancipa não só da religião, mas também da esfera da sociedade civil. Imaginemos que ele vai dizer, olha, a declaração vai trazer direitos do homem e do cidadão. Qual é a consequência disso? Você tem a cisão do ser humano em dois seres. De um lado você tem o homem, do outro o cidadão. Perante o Estado, todo mundo é cidadão. O homem, na sua vida privada, ele exerce a sua vida privada como ele quiser. A primeira liberdade dele é a liberdade de deter propriedade privada e de opor essa propriedade privada aos interesses da sociedade e da coletividade em geral. O que ele vai dizer? Na verdade, está se formando, então, uma sociedade composta por mônadas isoladas em conflito de interesse entre si. Não sei se vocês assistiram, um filme que saiu recentemente, está na Netflix, O Poço. É meio que este o fundamento, né, do que eles chamam de administração. As pessoas lá estão todas com direitos iguais. Em algum momento um sobe, em algum momento um desce, mas é uma decisão deles transformar aquilo numa carnificina. É meio que isto que Marx vai ir a fundo e colocar em xeque, né? Davi está perguntando aqui, Daniel, essa obra marca uma transição no pensamento de Marx? Keila colocou que travou. Já melhorou, Keila? Tá normal aí ou ainda tá travado? Eu acho que é o problema quando eu parei para colocar a bateria. Imagino que tenha superado. Davi, sem dúvida que marca uma transição, né? E aí a coisa é muito interessante, porque como eu falei, isso daqui ele escreve em 1843, 1844. Ele ainda não é comunista. Na minha opinião, esse momento de delimitação é na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que é um momento, enfim, poucos meses, um ano e meio, depois dessa obra aqui. Ele vai escrever a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, com 25 anos, destruindo uma obra de Hegel, e logo após ele escreve a Introdução à Crítica. Na introdução ele vai dizer, olha, tudo aquilo que nós estávamos debatendo, tudo aquilo joga fora. Na verdade, não é o progresso do processo de conhecimento, não é a atuação dos intelectuais que transforma a realidade. É a ação prática humana que tem capacidade de transformá-la. E para transformar esta atual realidade em que ele está inserido, ele vai dizer que tem uma classe apta a fazer isto, que é o proletariado. Percebam que então essa... Boa tarde, Rony. Percebam então que esta transição completa vai acontecer na introdução da filosofia do direito de Hegel. Mas aqui, para a questão judaica, ele já traz elementos que, na nossa opinião, são fundamentais para a obra posterior dele. Que ele vai dizer, olha, uma emancipação política é uma conquista da modernidade, mas não é uma emancipação humana, que é realmente uma sociedade livre, justa, etc. Imaginemos que a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais, livres, todos têm direito ao sufrágio universal, por exemplo, mas quando nós vamos ver no mundo real, quem tem muitos recursos, ricos, famosos, estão fazendo testes porque privadamente conseguem fazer. Os demais trabalhadores estão, boa parte deles, expostos ao coronavírus porque não têm direito a exercer o isolamento social, como os setores médios e principalmente os setores mais altos da sociedade. Então, isto reflete o que Marx colocava, e olha, tem uma igualdade, mas é uma igualdade formal. É uma igualdade que, na verdade, tem pressuposto junto com ela uma desigualdade nas relações econômicas, materiais, concretas. Vamos ver se chegou mais algum comentário. Então, o que ele vai colocar? Olha, é um avanço isso daí, mas tem limites. E ele vai opor essa emancipação humana. Como eu disse, não vai dizer exatamente o que é emancipação humana.
mas ele vai dizer que é uma sociedade que as pessoas sejam realmente livres, né? Ou seja, não é essa liberdade burguesa de fazer o que você quer, mas liberdade é um sentido muito maior de você ter capacidade de desenvolver todas as suas potencialidades enquanto ser humano e enquanto um padrão de sociabilidade humana, em que as pessoas atuam de maneira coletiva, né? Como uma coletividade. E ele vai terminar o livro trazendo uma frasezinha bem legal e que as pessoas, em regra, confundem, acham inclusive que é antissemitismo dele. Ele vai terminar dizendo: a emancipação social do judeu é a emancipação da sociedade relativamente ao judaísmo. Aqui, gente, judaísmo ele não está se referindo à religião, ou, enfim, aos judeus em si. Ele está se referindo ao judaísmo aqui como comércio, como capitalismo. Então, na verdade, ele está nesta transição para transformar-se em comunista, mas as categorias não estão bem delimitadas, né? Mas aqui fica muito visível que o que ele está dizendo, olha, se nós superar uma sociedade fundada, pautada no comércio, é impossível ter realmente uma emancipação humana. É óbvio que isso daí ele vai, nas obras seguintes, avançar muito. Eu estava falando sobre a transição, né? Eu falei da introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel. Se nós percebermos bem este livro aqui, a questão judaica, ele escreveu entre 1843 e 1844. Em 48, quando explodiu a Revolução de Junho, a primeira revolução proletária da história de 1848 na França e que se alastrou pelo continente, Marx e Engels já tinham escrito o Manifesto Comunista. Então, o que quer dizer isso? Em menos de 4 anos, o cara deixou de ser um expressivo neo-hegeliano de esquerda e passou, junto com Engels, a liderar, do ponto de vista da teoria, a principal organização de trabalhadores que havia em âmbito mundial naquele momento, né? Então, digamos que é uma transição muito acelerada. Marx, em 48, quando acaba a Revolução, então a derrota dos revolucionários, é quando ele vai se voltar mais para a economia política e vai passar as décadas seguintes construindo o capital. Mas, na nossa opinião, tem um fundamento desse livro aqui que vai estar presente para a obra, que é justamente essa ideia de que a igualdade jurídica, a igualdade perante o Estado e o ser sujeito de direitos, essas duas condições, elas são um fundamento da sociedade burguesa. As pessoas só podem vender a sua força de trabalho enquanto mercadoria se elas forem politicamente iguais. E as pessoas só podem consumir mercadorias se elas também forem politicamente iguais. Qual é o problema? É que nós criamos uma sociedade que ela está fundamentada na sua origem em algo que não há nenhum regulamento jurídico que consiga consertar, que é a desigualdade na propriedade dos meios de produção e principalmente na compra e venda da força de trabalho. Então, por mais que a nossa Constituição fale que o SUS é para todos os cidadãos e cidadãs, por mais que coloque o direito à saúde como um direito fundamental, quando nós vamos no mundo real, isto é impossível de ser implementado, porque o fundamento da sociedade é um fundamento de exploração, não é um fundamento de trabalho associado e de distribuição das riquezas. Bom, Antônio Carlos pergunta: algumas pessoas que tentam criticar a obra de Marx dizem que esse texto apresenta um certo antissemitismo. Você poderia falar mais sobre isso? Então, Antônio, na verdade, é isso que eu acho que eu acabei de colocar agora. É uma leitura equivocada sobre esta obra de Marx. Na verdade, não tem nada de antissemita, ao contrário, ele está criticando Bruno Bauer, que defendia que os judeus tinham que abdicar da sua religião para terem direito de, no Estado, no lugar universal, serem também cidadãos e estarem de acordo com a grande maioria ou com a totalidade da população prussiana. O que Marx está dizendo aqui é que os judeus, para serem cidadãos, não precisam abdicar da sua religião. Que o Estado moderno, a partir das revoluções burguesas, assegurou a libertação do Estado em relação à religião e em relação à propriedade privada.
qual é o problema? Que ele vai apontar isso e vai dizer, olha, isso é um avanço, realmente, que bom que os judeus não precisam abdicar da sua religião para exercê-la, para exercerem-na. Mas isto de maneira alguma representa a igualdade, liberdade, fraternidade que estão previstas na Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher. No mundo real, no mundo material, na concretude das coisas, as relações elas são muito desiguais. As relações materiais elas são fundamentadas na exploração. Então é impossível esta igualdade. Então, sem dúvida alguma, que é uma crítica de quem realmente não, enfim, ou não leu ou não compreendeu. Né? Isso é muito, está muito nítido na obra dele, que ele está inclusive defendendo os direitos dos judeus a exercer esta liberdade de crença. Quem mais, gente? Dúvidas, questões? Ninguém mais? Vamos perguntando. Bom, então é isso. É uma obra que, como eu coloquei, é um período de transição intelectual de Marx. Fundamental a gente registrar isso, é uma transição em que ele é muito, muito jovem. Né? Na verdade, com 30 anos, ele vai estar liderando, teoricamente, o movimento internacional das classes trabalhadoras. Claro que vai ser uma disputa até a primeira internacional, com anarquistas, com outros fragmentos. Vocês devem ter visto o filme, né, o Jovem Marx, isso fica muito claro, o enfrentamento que ele tem com outros setores, que parte de uma perspectiva idealista, de um socialismo utópico, enfim, como se bastasse a reprovação ao sistema capitalista e não fosse necessário compreender o seu funcionamento, a sua essência e nem como superá-lo, né? Aqui nesta obra ainda não aparece que quem vai superar esta emancipação política para uma emancipação humana, para o comunismo, será a luta política da classe trabalhadora. Ele coloca especialmente o operariado. Mas é isso, é um momento de transição em que realmente ainda não há esta definição. Né? Ele ainda está devagarzinho saindo desse debate filosófico mais abstrato, chegando num debate político, social, concreto, para no momento imediatamente posterior começar a fundar o método materialista histórico dialético, né? Mas é uma obra importantíssima, a leitura é muito, muito boa, é curtinho, né? A leitura é excelente, quem quiser eu tenho para socializar depois e enfim, fiquem à vontade para perguntar, questionar, tirar dúvidas. A ideia é justamente essa, aproveitarmos nosso período de isolamento social para também ocupar bem a mente, ocupar o físico e segurar esse período difícil que nós vamos enfrentar agora em abril e em maio. Mais alguma questão, gente? Dúvida? Comentário? Tem algum trecho do livro que queria que fosse explicado, ou algum outro debate? Sugestão de outras obras para a gente trabalhar, para a gente debater? Fiquem à vontade, estamos aqui para isto. Ronan, grande Ronan, forte abraço, meu companheiro. Ronan diz que está lendo o livro Marx nas Margens. E num trecho é apresentado que Marx faz duras críticas aos judeus.
Então, a mesma discussão que o Antônio tinha colocado, né? Eu acho que, e aí eu li essa frase final, as pessoas podem interpretar de outra maneira, mas na frase ele é bem claro, né? A emancipação social do judeu é a emancipação da sociedade relativamente ao judaísmo. Na nossa opinião, e não só na minha, enfim, na da maioria dos marxistas, este debate aqui, ainda sem uma delimitação muito firme, ele está dizendo que é necessário para haver a emancipação que se a sociedade se liberte do comércio, né? E aí comércio aqui no sentido de capitalismo, de, enfim, de relações comerciais, relações sociais capitalistas. É isso, ele ainda não está falando em relações sociais, ele ainda não está falando em luta de classes, mas já começa a ficar nítido que as conquistas das revoluções burguesas elas são fundamentais. Imaginemos que na época do feudalismo as pessoas estavam em estamentos, mas ao mesmo tempo há limites para esta igualdade, né? Se nós pegarmos, vamos pegar, por exemplo, o direito trabalhista. Inclusive, gente, amanhã, 17 horas, vamos estar fazendo uma live com o professor da USP, Jorge Souto Maior. Ele é professor do curso de Direito da USP, coordena um grupo de pesquisa e extensão que atua com o direito do trabalho, e ele também é desembargador no TRT da 15ª Região. Então, está todo mundo convidado amanhã às 5 da tarde. Eu estava falando, imaginemos, por exemplo, a seara trabalhista. A gente tem lá que os princípios trabalhistas são os princípios da hipossuficiência do trabalhador e de que é necessário ter um marco jurídico para garantir a dignidade humana. Bom, isso daí está trabalhando no campo da emancipação política, né? De garantir o Estado, garantir direitos. O que acontece? Em um momento posterior, você tem um avanço do capital sobre o trabalho e a aprovação da reforma trabalhista que ataca duramente todos os fundamentos do direito do trabalho. O prolongamento na história da relação de emprego, é, empregado ser aquele que está subordinado, autônomo não ter subordinação, tudo isso está atacado, né? Trabalhador intermitente. Então você vai ter, na verdade, que por mais que se diga que há uma igualdade jurídica, o mundo real é da exploração capitalista. A igualdade jurídica ela vai permitir esta exploração. Hélio pergunta a relação com o Hélio, a relação com a crítica aos direitos humanos e Vera Lumatos. Não peguei o início do assunto. Qual livro você está falando? Vera, boa tarde. Falando desse livro aqui, ó, Para a Questão Judaica, um livro de Karl Marx. Esta edição aqui é da Expressão Popular. Esse livro ele escreveu entre 1843 e 44, então ele ainda era muito jovem, né? Devia estar aí ao redor dos 24, 25 anos, mas que é um livro, como a gente está trabalhando aqui, traz elementos fundamentais. Bom, Hélio, em relação à crítica aos direitos humanos, ele destrói os direitos humanos aqui, né? Ele pega a declaração dos direitos do homem e do cidadão, aquela declaração francesa, e deixa bem claro que ela divide o ser humano em dois seres. Um que é o cidadão e outro que é o homem. O que quer dizer isso? Que naquela esfera do homem, nós poderíamos dizer, na esfera da sociedade civil, na esfera das relações concretas, compra e venda de mercadorias, força de trabalho, nesta esfera, de tudo. Tudo. Na outra esfera, na esfera política, todo mundo é cidadão. Por isso que aquela imagem, aquela visão que nós temos, que o problema é sempre de democracia, se ampliarmos a democracia, se ampliarmos a participação, vai resolver, na verdade não vai. Claro que quanto maior a participação popular, mais as pessoas vão se inteirar dos assuntos comuns, dos assuntos públicos, dos assuntos do Estado, da comunidade, como diria Lineira, do comum, e mais isso levará as contradições a ficarem mais perceptíveis às pessoas. Mas a desigualdade não está só aí no momento, enfim, de eleger A, B ou C. A desigualdade está principalmente na esfera da produção.
da compra e venda da força de trabalho. E o que Marx vai dizer? Que, olha, na verdade, a declaração fala em direito à igualdade, à liberdade, à propriedade e à fraternidade, mas no final das contas, a igualdade e a liberdade tem a ver, antes de mais nada, com a propriedade privada. Eu vou tentar achar aqui qual trecho ele fala exatamente, mas tem um trechinho aqui que ele é muito duro em relação a isto, né? Ó, em parte, esses direitos humanos são direitos políticos. Direitos só podem ser exercidos na comunidade, com outros. A participação na comunidade e, de certo, na comunidade política, no sistema de Estado, forma o seu conteúdo. Cai na categoria da liberdade política, na categoria dos direitos cívicos, as quais, de modo algum, pressupõem, como vimos, a supressão positiva e sem contradição à religião. Portanto, também porventura do judaísmo. Que ele está dizendo que a igualdade política, a igualdade perante o Estado, tem nada a ver com suprimir a religião. Então, obviamente, os judeus não têm que abdicar da sua religião, como queria Bruno Lage, que ele está aqui criticando. E aí ele conclui: resta considerar a outra parte dos direitos humanos, na medida em que eles são diferentes dos direitos do cidadão. E aí é a partir daqui que ele vai colocar que, olha, na verdade, este direito do homem é o direito da propriedade privada. Ele vai dizer: a aplicação prática do direito humano à liberdade é o direito humano à propriedade privada. E ele coloca: em que consiste o direito humano à propriedade privada? Ele responde: o direito humano de propriedade privada é, portanto, o direito de arbitrariamente, sem referência aos outros homens, independente da sociedade, gozar a sua fortuna e dispor dela. É o direito do interesse próprio. Pensemos o que está acontecendo agora. Todo mundo viu um vídeo de Eduardo Bolsonaro esta semana comentando que era a favor de cortar salários de servidores para enfrentar a crise e era contra taxar grandes fortunas. Ora, o debate que esse cara está fazendo não alcança nem o debate sobre a função social da propriedade. Veja, quando a gente debate a função social da propriedade, nós já partimos do pressuposto que os meios de produção são objeto de propriedade privada. Então é necessário mitigar isto. O que Marx vai dizer lá na frente, que já começa a apontar aqui, é que o problema está nesta propriedade privada do meio de produção e especialmente no salariamento, na compra e venda da força de trabalho. Mas o que acontece? Se nós colocamos uma função social, é justamente para mitigar isto. O que aconteceu naquela fala do Bolsonaro é que nem mitigação essas pessoas aceitam. Eles acham de boa que as pessoas estejam, que o pai dele proponha uma ajuda, entre aspas, né, como ele disse, de R$ 200 para as pessoas informais, trabalhadores, e tenham pessoas com fortunas bilionárias tranquilamente passeando pelo país em plena crise, em plena guerra contra o corona. Então é mais ou menos isso, né? Mais uma crítica duríssima aos direitos humanos. Aí tem um outro debate que também é importante ficar mais claro, que, veja, não é que Marx critique os direitos humanos, ou melhor, ele critica, mas ele critica para apontar o além. É o mesmo que ele faz em relação à emancipação política. Ele diz que massa, que agora, no Estado moderno, todas as pessoas estão emancipadas perante o Estado. Todos têm direito a votar, todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação. O que ele vai dizer? É que quando você abstrai isto, ou melhor, tira da abstração e traz para o mundo real, as pessoas vivem relações sociais privadas totalmente hierárquicas e de exploração. E que aí ele vai colocar que esta emancipação política não resolve esta exploração, por melhor e por mais avançada que ela seja. Então, ele vai criticar os direitos humanos? Vai, mas não colocando, enfim, colocando tudo abaixo. Né? Se nós pegarmos o Capital, tem um capítulo nele, eu acho que é o 14º, do livro 1,
sobre a jornada de trabalho. E aí, nesse capítulo, ele vai deixar bem nítido que, olha, de início as leis surgem para obrigar os trabalhadores a se exporem a jornadas gigantescas de trabalho. Se lembram daquele período de leis da vadiagem, que pessoas eram presas por serem vadias, etc, etc. Tudo isso entre aspas, certo, gente? E o que ele vai colocar? Que a partir do momento que os trabalhadores se organizam, criam sindicatos, fazem lutas, greves, começam a surgir legislações reduzindo essa jornada. Então, jornadas que eram de 18 horas, 16, começa a ter uma redução. Mas nesse próprio capítulo ele vai apontar como o próprio sistema capitalista começa a dar respostas a essas mitigações do Estado. Qual é a consequência? Que o fundamento, que é a compra e venda da força de trabalho, e a partir daí, né, a riqueza de um lado e de outro, uma pobreza quase absoluta, este fundamento é inalterado em função de leis que prevejam direitos dos trabalhadores. Mas ele vai sempre trabalhar nesta dialética, vai ter um prefácio a uma das edições do Manifesto Comunista, que ele vai escrever que a maior conquista da classe trabalhadora, isso já em 1870 mais ou menos, a maior conquista da classe trabalhadora foi unificar em todo o mundo a luta por uma jornada de 8 horas de trabalho para trabalhadoras e trabalhadores. Aí você me pergunta, mas aí enfim, é uma conquista social-democrata, uma conquista de direitos humanos, exato. Mas ele está deixando muito nítido que é uma conquista parcial, mas que ela envolve outras coisas, envolve solidariedade, envolve internacionalismo, envolve a classe operária se identificar na outra classe operária de outro país, envolve o operário não ver o outro operário como uma monda isolada, como ele diz aqui em questão judaica, mas ele como um companheiro de classe, né, com classe trabalhadora e tentores de interesses comuns. Então é mais ou menos isto. Ele vai abordar os limites dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo sem deixar de dizer que há determinados avanços. Em outro livro, A Sagrada Família, em que ele novamente critica a família Bauer, o nome inclusive é uma provocação aos Bauers, né? A Sagrada Família. O que ele vai colocar é uma crítica muito dura, né, aos direitos humanos, muito, muito dura. Mas eu faço essa ressalva. Quando você olha o conjunto da obra dele, fica muito perceptível que se aponta que há avanços, mas que não pode de maneira nenhuma, por exemplo, a nossa plataforma, quem quer uma sociedade emancipada, não pode ser a luta somente por direitos humanos. Se nós traduzimos para a atualidade, direitos humanos é algo que é importantíssimo para a nossa luta política. Imagina o bolsonarismo, o principal, um dos principais ataques deles é justamente aos direitos humanos. Então, por óbvio, que direitos humanos tem que ser uma palavra de ordem nossa. Agora, o que não dá é nós acharmos que se conquistarmos tal ou tal positivação na lei, as pessoas vão ser emancipadas ou vão viver com dignidade. Quanto maior for a organização da classe trabalhadora, mais conquistas virão. É um momento em que essa classe começa a não estar tão organizada ou começa a estar mais parada, nós temos o movimento reverso. É só a gente lembrar o que aconteceu, governo Lula e governo Dilma. Nós tivemos conquistas essenciais no momento imediatamente posterior. Em 3 anos, eles destruíram todo o arco de políticas públicas, de ações que garantiam direito à educação, à saúde, à renda, etc., que tinham sido feitos. Vamos ver, quem mais? Deixa eu ver se chegou mais algum comentário, gente. Ronan colocou, gostaria de deixar a dica do livro de Marx nas margens de Kevin Anderson há Boitempo, no qual o autor derruba através de escritos recém-publicados ou ainda não publicados da coleção Mega. Então, isso é uma coisa importante, tem obras de Marx que ainda não foram publicadas, né? A coleção Mega é um esforço para tentar
todas as suas obras diretamente do original alemão, em que Marx fala sobre questões de raça, etnia, colonialismo, pois este durante muito tempo foi e ainda é acusado de racismo cêntrico e retrata bem o movimento dialético, em que este torna multilinear num Marx mais maduro em detrimento de um Marx mais novo. Concordo, Ronan, sem dúvida alguma que acusar Marx de eurocêntrico, racista, enfim, é muito ruim, né? Não tem como a gente pensar que alguém que lutava pela libertação do ser humano como ser genérico, ou seja, toda a humanidade, parta de premissas que coloquem uma parte dos seres humanos acima das outras. Óbvio que não. Agora, é claro, Marx ele era um ser do seu tempo. Então, ele era um ser que estava na Europa, estava no período da Revolução Industrial, vendo com a parte dos seus olhos o mundo real se transformando com a Revolução. E, inclusive, é importante que, pelo método dele, a gente entende que isso tem como ter um teórico das classes trabalhadoras como Marx e o Engels, justamente em função daquele momento histórico, né? Nos séculos anteriores era impossível, porque não tinham condições objetivas que permitissem o desenvolvimento dessa subjetividade. Mas, sem dúvida alguma, que Marx ele não olha para o mundo em uma perspectiva eurocêntrica. Se nós pegarmos, por exemplo, o final da vida dele, ele vai se dedicar a estudar russo para entender o processo político em curso na Rússia, porque ele começou a achar que havia possibilidade de uma revolução socialista acontecer primeiramente na Rússia do que na Inglaterra, como ele imaginava no momento anterior. Tem um livrinho da tempo Lutas de Classes na Rússia, em que aborda este tema. Mais alguém, gente? Podemos terminar? Dúvidas, questões? Valeu a participação. Alguém mais quer falar algo? Terminamos? Tudo bem? Foi bom o debate? Alguém quer dar sugestão? O Ronan já deu uma sugestão aqui. Concluímos então? Já estamos há quase uma hora, é bastante tempo para debater um livrinho bem pequeno, mas enfim, muito importante. Mas, beleza, valeu, Hélio. Valeu, companheirada. Lembrando então, amanhã, vou inclusive escrever aqui, nesta terça, às 17 horas, live com Souto-Maior, professor da USP e desembargador no TRT da 15ª região. Beleza, companheirada? Valeu. Pois um abraço, cheiro a todos e todas. Valeu, Aninha. Agradeço aí a participação e, enfim, a audiência. Espero que todos e todas estejam bem. Vamos continuar na nossa luta em defesa do isolamento, em defesa que trabalhadores e trabalhadoras informais, mas também seletistas, tenham direito a gozar o isolamento e proteger a sua saúde e a sua vida. É isto. Creio que eram mais 3 comentários, foram estes aqui. Beleza, gente? Muito obrigado. Cheiro a todos e todas. Tchau, nos encontramos.